Olá pessoal, eu sou Murilo Aquino. Eu estou aqui para explicar para vocês o funcionamento do meu código para encontrar raízes pelo método da falsa posição. Bom, eu comecei nesse código declarando a minha função. Por quê? Eu quis declarar ela aqui em cima. Eu poderia declarar ela lá embaixo e adicionando algumas variações ali para ela e adicionando ela nas equações que eu vou ter que fazer inevitavelmente durante o cálculo. Mas aí sim, nesse caso, eu botando ela aqui em cima, eu posso simplificar muita coisa. Por exemplo, se eu quiser mudar essa função depois, eu posso simplesmente chegar aqui e trocar essa função aqui. Depois, se eu tivesse feito lá embaixo, eu poderia ter que estar tirando imagem de algum ponto e trocando algumas coisas. Neste caso, eu prefiro deixar assim porque fica mais fácil de tu mudar alguns parâmetros do teu código. Por exemplo, eu quero outra função, uso outra função. Aqui mesmo, quando eu vou explicar para vocês agora, isso aqui me permite alterar bastante coisa também. Agora vamos para as variáveis aqui. Só um segundo que subiu demais, desceu demais, rapaz. As variáveis eu comecei declarando A e B, que são os pontos inferior e superior do intervalo. Depois eu tenho o C e o CN. O C, ele é o B menos A. Por que eu preciso do B menos A? O B menos A, na verdade, eu não preciso exatamente dele, eu preciso do módulo de B menos A. Só que como eu já tenho alguma experiência nisso de dar algum problema, se eu fosse botar direto o CM ali igual a fabs de B menos A, acontece que alguns computadores, alguns compiladores dá algum problema. Então eu preferi separar C e CM. Tipo, não iria funcionar no meu computador, mas não quando eu fosse transferir para alguém esse código para alguém dar uma olhada, usar, ele daria algum problema, ele pode vir a dar algum problema. Depois eu declarei a x1. Essa x1 é o x encontrado em cada iteração que eu fizer. A cada iteração ele vai ter uma x1. Inclusive eu quero depois ter essa lista de todos os x1 que eu encontrei durante o processo. O T é uma verificação se tem uma função no intervalo. Ele é f de A vezes f de B. E agora eu vou explicar como é que ele vai funcionar depois. O float E, que é uma constante, esse é a precisão, que é de 10, na professora deu de 10 a menos 5, eu poderia estar alterando aqui, me possibilitando várias alterações aqui também. Uma precisão maior, menor. O N é o número limite de iterações. Eu quis botar isso. Nesse caso até não seria tão necessário, mas tem alguns casos de alguns códigos que tu pode ter um limite de iteração muito grande, tu pode ter algum problema com o computador. Como eu disse, esse código é bem simples, não daria esse problema, mas é mais por costume mesmo que eu botei. O código vai começar assim, ele vai pedir o ponto A e o ponto B do intervalo inicial. Aí, pela equação T, eu vou tirar o se vai ter ou não uma raiz, neste caso aqui. Quando T for maior que zero, eu vou mandar o código avisar que não há uma raiz no intervalo. Aí terá que reiniciar ali o sistema e pedir um novo e botar um novo intervalo. Se tiver uma raiz, usando esse else, ele vai seguir com o procedimento do cálculo. Aqui o C e o CM eu já expliquei, o x1 aqui. Tá. Nesse caso aqui, essa aqui é a função da a equação da falsa posição, que é a f de b menos b f de a sobre f de b menos f de a. Essa é a equação que vai ser usada durante o cálculo, durante todo o looping, que vai funcionar um looping fazendo a simulação. Ele vai pegar e igualar essa função aqui a um x1. Só que aí que tá, quando ele acha esse x1, ele não sabe, se eu não disser pra ele não vai saber em qual que ele bota. Eu preciso dizer pra ele se ele tem que botar no B ou no A para a próxima iteração. Que aí vai ser se ele for botar no B, vai ficar o A que tem da primeira iteração e o B dessa iteração que a gente fez, no caso. Então é assim, quando o f de A vezes f de x1 for menor que zero, B vai ser igual a x1.
Quando f de a vezes f de x1 for maior que zero, a igual vai ser x1. Isso me garante que eu vou estar sempre seguindo o procedimento do cálculo certo. E aí ele vai estar seguindo para chegar num valor próximo da precisão correta. Aqui é só uma repetição para mostrar essas informações aqui para o final, para quem estiver chegando no fim aqui e quiser entender. Como é um trabalho, eu tentei deixar o mais explicativo possível para se alguém tiver alguma dúvida, as pessoas poderem perguntar e eu posso explicar, e também dá para ver bem pelas legendas do texto, do código. Aqui tem o conct++, que ele é uma variável que eu declarei lá em cima como uma float igual a zero. Aqui eu botei para ele ficar sempre somando mais um conforme o código, o loop vai avançando a cada iteração. O que acontece? Isso é a contagem de iterações, ele começa com 0 e vai somando 1 até o final. Aqui quando chega aqui embaixo, a aproximação das raízes em sequência. Aqui eu quero que ele me diga o valor de cada x1 encontrado durante o looping, para eu saber cada raiz aproximada que ele foi chegando até chegar na raiz aproximada de fato, para a precisão que a gente quer. Aqui agora vem o critério final de parada. Aqui define quando a gente vai parar no final, o segundo critério de parada. Quando a contagem de iterações for maior ou igual a n, eu quero que ele pare. Como eu disse, esse código nem precisaria, mas eu quis botar por cargo de consciência até de alguma futura alteração nesse código, deixar ele mais complicado, complexo, né? Que exige algum processamento. Então deixei assim. E também quando o módulo da f de x1 for menor ou igual a e, que aí ele já atingiu essa precisão que eu queria. Então eu não vou precisar não vou precisar seguir fazendo iterações. Aí quando isso acontece, eu quero que ele dê um break e eu vou finalizar o código com a raiz aproximada final. E aqui vem os printfs finais, que eu quero ali a raiz aproximada, o valor da função para essa raiz aproximada e o número de iterações. Agora eu vou botar o algoritmo para funcionar para vocês verem. Eu vou selecionar aqui um intervalo onde eu sei que tem uma raiz entre 0 e 2. Aqui, ó, ele achou aqui, deu os números, deu todas as iterações e a raiz que ele achou, o valor da função e o número de iterações. Agora eu vou botar um intervalo que eu sei que não tem uma raiz entre 1 e 2. Não há raiz no intervalo, certinho. Então ele está funcionando e ele está fazendo as iterações corretamente e não está desperdiçando processamento por uma função que não vai ter raiz. Então seria isso. Basicamente é isso. Se precisarem de alguma informação para entenderem melhor alguma coisa, estou aqui. Seria isso. Obrigado e um bom dia para vocês.